Vamos que hoje promete, hein? Começou a sessão de anime. Vou lá, vou entrar na sala. Se não fosse isso aqui, dava pra interpretar que era a partir desta data. Sabe o que é complicado? Uma manhã assim, agitada como essa, eu tô na outra sala virtual esperando o tribunal chamar para uma sustentação oral. O Tribunal do Rio Grande do Sul. Diferente aqui de Santa Catarina, nós não temos uma pauta para acompanhar. Então assim, eu tenho agendamento agora às 10, eu tenho agendamento às 11 e fico à mercê dessa sustentação oral. É tão simples. Pô, faz uma pauta pra gente, né? Coloca uma pauta pra gente, anuncia o julgamento, fulano de tal, a gente sabe que é o próximo, aí a gente fica refém desse sistema falho, se assim posso dizer. Mas é isso, vamos pra frente, vamos resolver o problema. Na verdade não é um problema, vamos fazer o que tem que ser feito. Senhor presidente, desembargador Carlos Alberto, e me permita aqui a desculpar caso não pronuncie o nome de Vossa Excelência de forma correta, Thierry, se for assim, receba, senhor presidente, as homenagens da advocacia e permita-me uma brevíssima reflexão acerca do privilégio que esse advogado tem em exercer essa profissão tão nobre, profissão essa que permite que nos conectamos com os mais variados tribunais desse país, sobretudo o Tribunal Gaúcho. E aqui já antecipando que é a primeira vez que sustento perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, notadamente aqui na 7ª Câmara Criminal. Receba, senhor presidente, as homenagens da advocacia. Estendo também estes cumprimentos aos demais membros desse órgão colegiado, a desembargadora Gláucia, Dip Dreher, desembargador Volcir, desembargador Alexandre e também, de igual importância, saúdo o douto procurador de justiça. Curioso que enquanto acompanhava a sessão, notei, né, tamanha altivez e qualidade do trabalho exercido aí pelo Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça. Fato que não é comum aqui em Santa Catarina, da onde falo, em que a Procuradoria de Justiça não se manifesta assim durante os julgamentos. Senhor presidente, também saúdo meus colegas advogados, todos presentes, aqui a minha equipe que acompanha esse julgamento. O que trago à discussão é um habeas corpus, Vossa Excelência foi o relator do caso. Só que antes de eu entrar na tese que sustenta, que embasa, que justifica a concessão da ordem na ótica da defesa, permita de forma bem rápida trazer aqui uma timeline dos acontecimentos. Isso porque na comarca de General Osório, nos idos de março, abril e maio de 2014, fatos aconteceram. Segundo consta da denúncia, 3 pessoas agiram de modo a furtarem uma agência bancária, no primeiro fato. O segundo fato, tentaram furtar essa agência bancária. E no terceiro fato, essas pessoas estariam associadas para a prática de crime. Ocorre que lá, na origem, 2 pessoas foram processadas, julgadas, condenadas, cujas penas ultrapassaram aí 8 anos de reclusão. Mais tarde, contra essas pessoas, ou melhor, em favor dessas pessoas, esta Câmara, este Tribunal reforma esta decisão, minorando essa pena para 5 anos e 10 meses, em razão da detração aplicada, enfim, todas as questões processuais, livraram-se soltos ali, cujo regime inicial foi o regime aberto, aplicada já a detração. Com relação ao paciente, agora sim, esse processo foi cindido, ficou suspenso por um tempo, porque a prisão preventiva dele foi decretada em agosto de 2014. E durante esse período, como ele residiu durante o tempo e reside até hoje em Santa Catarina, numa ocasião em que fora fazer uma entrevista de emprego, soube que em seu desfavor havia um processo, agora recente, alguns meses atrás. Constituiu o advogado e nesta busca processual verificou-se que em desfavor dele havia um mandado de prisão. Ou seja, a situação do paciente hoje é o que, para muito denominados foragido dos autos, para a defesa, carinhosamente réu oculto ao processo, consta então esse mandado de prisão em desfavor dele. Constitui advogado, apresenta a resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento deste caso foi realizada agora, na última segunda-feira. A tecnologia permite a aparição dele, ele vem aos autos, justifica, traz a sua tese, aqui não vou incursionar no mérito, hipótese alguma, mas justifica de forma veemente a sua não participação dos fatos tal qual narrados na denúncia. Sim, ele esteve na comarca, início em maio, na ocasião em que foram presos lá, foi liberado da delegacia. O argumento de fundo, senhor presidente, demais desembargadores, que a defesa traz a esta corte na tarde desse dia, não há mais que se falar em garantia da ordem pública, notadamente em razão primeiro, da ausência de contemporaneidade para que esta prisão, para que este alegado da garantia da ordem pública permaneça. Estamos aí a próximos dos 7 anos
do acontecimento dos fatos. Desde lá, nenhuma notícia de que o paciente aqui teria cometido novos delitos. Há aquela impressão de que sumiu, desapareceu, o que foi justificado em audiência. De forma alguma, esteve sempre aqui com seus negócios no estado de Santa Catarina, na comarca de Blumenau, de onde falo hoje, Navegantes, por aí vai. Provocamos o juiz de origem quando da apresentação da resposta à acusação, que foi negado. Por esta razão, esse habeas corpus está sendo julgado hoje. E é nesse ponto que firmamos que a ordem merece ser concedida neste primeiro argumento, que é a ausência de contemporaneidade. A falar da aplicação da lei penal ou da instrução processual, esse assunto também entendemos que já seja superado, uma vez que a audiência aconteceu e ele, com toda a sua boa-fé, aparece, não é revel, dá o seu depoimento e contribui para o deslinde da justiça. Restaria pendente a aplicação da lei penal, o que foi também trazido em audiência, em caso de uma eventual condenação, evidente que recorrerá, mas em seu favor, que pudesse recorrer no gozo de sua liberdade. E por último, senhor presidente, aqui já caminhando para o final da minha fala, até porque neste momento está iniciando uma audiência em outro processo que eu preciso atuar também, trago à discussão uma questão muito curiosa em razão dos fatos, do tempo que passou. Invoco aqui o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade, que não permite aqui medidas mais severas do que aquelas efetivamente aplicadas. Se formos analisar substancialmente uma eventual pena aplicada, levando em conta a reforma que essa sentença sofreu quando tratou dos co-réus lá daquele processo, ou até então aqui dos interessados, é possível vislumbrar, ainda que de forma relativa ou ainda que de forma virtual, uma eventual prescrição. E diria, sobretudo nos crimes do 288, da associação criminosa, até mesmo a tentativa do furto qualificado. E sem mais delongas, senhor presidente, considerando todos estes esclarecimentos, o fim, o objetivo a que se entende para uma prisão, entendemos que esteja nesse momento com todas as vênias prejudicado, de modo que uma medida ou mais medidas cautelares diversas da prisão, e sugiro aqui, caso Vossa Excelência entenda, e em sendo revogada a prisão preventiva, que ele se apresente imediatamente ou num prazo fixado por esse tribunal, ou por aquele que o juiz entender, em assim não fazendo, decreta-se novamente. E digo isso para afastar, para rechaçar uma eventual objeção do risco da aplicação da lei penal no caso de uma eventual condenação. Então, por essas razões, senhor presidente, aqui, já caminhando para o final da minha fala, rogo vênias a entendimentos contrários e suplico a Vossa Excelência, acompanhado dos demais desembargadores desse órgão colegiado, e acredito também que acompanhado do douto Procurador de Justiça, seja concedida a ordem e expedindo aqui um contramandado de prisão em favor do paciente. É assim que sustentamos, senhor presidente, e devolvo a palavra a Vossa Excelência para ouvir o voto. Muito obrigado. Fatos esses ocorridos nos meses de março e maio de 2014. Delegada a ordem de habeas corpus ora impetrada. Eu denego a ordem e mantenho a segregação protelar. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Até uma próxima. Deixa eu só dar um alô pra galera aqui. Então é o seguinte, oculto ao processo. E aí eu tenho que ter estômago pra dizer que ele não apresentou endereço, não, ele tá se esquivando da justiça. Hoje é quinta, segunda-feira o cara tava na audiência, prestando depoimento. Mas enfim, eu não tinha tempo pra debater e o fato não me oportuniza debates.